Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre as vossas vidas, amém? Aqui a gente tem que servir, né? O crente tem que ser, como diz aí fora, pau para toda obra, né? A gente está servindo café, está no multimídia, está na abertura, está na pregação, está na limpeza, né? Nós aqui da IBCC, a gente está na contramão das igrejas, tá? A maioria das igrejas, 99% das igrejas estão fechadas. E a gente entendeu pelo Espírito Santo que não era para fechar, né? E eu creio que Deus está guardando e abençoando cada um de vocês, amém? Não tenham medo dessa situação que está vindo aí fora, tá? Tome as suas cautelas, continue fazendo o que você está fazendo. Eu tenho um costume, pastora, né? Muito antes de pandemia, eu acho que eu lavo minha mão umas 20 vezes por dia. É o meu costume, né? Eu pego um lugar, eu lavo. Então, com esse negócio da pandemia, agora eu incluí o álcool, né? Antes não tinha um álcool, eu só incluí o álcool na história. Mas essa questão da higienização, eu sempre fiz, né? Você me vê, toda hora você vai me vendo lá no banheiro, seja para lavar a mão, para alguma coisa. Mas não é porque eu estou com medo do vírus, não. É meu costume. Sempre fiz isso. A gente toma uns 3, 4 banhos por dia, porque é costume, né? A gente entendeu dessa forma. E por que vocês estão agindo assim? Porque Deus deu 2 palavras para a IBCC, né? Para os pastores. Palavra 1, apacente as minhas ovelhas. Essa foi a palavra 1. Palavra 2, ore pelos enfermos. Né? A gente tem feito isso. Então, assim, é difícil. Você está no meio de um campo de batalha, um espírito de morte que está autorizado a matar pelo céu. Pensa na seguinte maneira: pode ir lá e recolher. Então, quando a gente ora por alguém que está com Covid, a gente está lutando contra um espírito de morte. Aí você fala, você acha que está fácil para os pastores? Meus filhos agora resolveu adoecer das 2 semanas para cá. Eu tive problema 2 semanas atrás, o pastor veio com problema, a pastora deu problema, né? Estômago, filhos, netos, está atacando todo mundo da família. A gente recua? Não. A gente avança. A gente avança. Por quê? Porque temos uma palavra. E por que vocês estão doentes? Porque o nosso corpo, quando lida com o mundo espiritual, ele enfraquece. Ou você nunca leu, quando Daniel recebia a revelação, ele ficou doente por semanas. Lembra quando desceu o anjo para trazer uma revelação para Daniel? A Bíblia diz que ele ficou doente. Ele ficou doente porque viu a glória de Deus? Sim. Deus, em alguns casos, fala o seguinte: eu não posso me revelar a você, porque se você me vê, você morre só de você me ver. Esse é o mundo espiritual. Por isso que quando a pastora ensina sobre batalha espiritual, ela vai dizer para você que principados, né, esses altos níveis, eles não incorporam em pessoas, porque a energia deles mataria um ser humano. Então eles influenciam de fora. Então eles não vêm. Então quem vem é os mais baixinhos, é a ralezinha mesmo, entendeu? É eles. E pode ver, quando a gente expulsa o demônio de uma pessoa, como ela se sente? Quase como que morta, acabada, esgotada fisicamente. Isso está registrado na Bíblia também. Jesus expulsando demônio, a Bíblia diz que eles olhavam e falavam assim, morreu. Aí Jesus ia lá e dava força para aquela pessoa e levantava ela. Então tem sido um momento difícil. Quem se colocar na brecha, quem fizer a obra de Deus agora, vai estar lidando com uma batalha espiritual muito grande. Mas a gente não pode retroceder. Por isso, você que ora, lembre-se de nós nas orações, tá bom? Fala, Deus, eu peço que o Senhor abençoe os pastores, porque a gente está na linha de frente. Chega uma pessoa, liga para a gente e fala assim, estou com febre, ora por mim. Nós não oramos à distância, nós vamos lá impor as mãos. E vocês não ficam ruins com isso? Graças a Deus, Deus tem nos guardado. E a gente ainda vê as pessoas melhorando, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Em Mateus capítulo 5. Confesso para os irmãos que eu fiquei a semana lutando com o Senhor com relação a esse tema. Ceia, eu gosto de falar sobre ceia, explicar o que é a mesa, explicar o que Jesus fez, mas Jesus colocou no meu coração falar sobre esse tema. E se essa palavra falar com cada um de vocês,
eu não fiz ela de propósito, tá? Deus me deu, e eu fiquei até ontem, eu estava resistente com essa palavra, tá bom? Mas, Mateus 5, a partir do 23. Mas a gente não está aqui para fazer o que quer, a gente está aqui para obedecer o que o Espírito de Deus manda a gente fazer. O texto diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu estou aqui, Pai, pedindo que o Senhor, na tua infinita bondade e misericórdia, me use como instrumento nesta manhã. Pai, eu peço que as palavras que saírem da minha boca sejam espírito e vida, Senhor, e tenha graça e sabedoria do céu, para que nós possamos entregar uma mensagem clara e concisa, Senhor, e todos os seus filhos possam compreender. Aqueles que conhecem o assunto saiam mais edificados, aqueles que não conhecem possam receber essa palavra, Pai, e no seu coração como um solo fértil para produzir a 100, a 60, a 30 por 1. Eu peço que todos aqui sejam abençoados e que eles entendam a revelação por detrás da letra. É o que eu te peço. Te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amados, falar do Evangelho de Cristo é impossível não falar de perdão. É impossível não falar de reconciliação. Porque, em primeiro lugar, Deus nos perdoou. É a primeira coisa que nós temos que ter em mente. Estamos falando de nós que estávamos afastados de Deus, longe de Deus, fora da presença de Deus. E Deus envia Jesus para nos reconciliar com Ele. Então, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de perdão. Nós falamos para todas as pessoas: se você se arrepender da vida que você leva, tomar uma decisão no coração, Deus te perdoará dos altos céus. E agora você será chamado filho de Deus e não mais uma criatura. Essa é a mensagem do Evangelho, ela não é diferente disso. Nessa mensagem está incluída a prosperidade? Está. Nessa mensagem está incluída a libertação? Está. Mas o foco da mensagem do Evangelho é: o Deus que habita nos céus, que criou todas as coisas, resolveu, decidiu perdoar os homens, enviando o seu único Filho. Então é assim que Deus age. Com essa mensagem não pode ser diferente a ação de Deus com relação aos nossos irmãos. É a mesma coisa. Então, o que significa a palavra perdão? Perdão é a ação de livrar alguém de alguma culpa, de uma ofensa, de uma dívida. É um indulto. A ação através da qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. Veja, você tem uma dívida com alguém. Você está devendo um dinheiro, você está devendo um favor, você, sei lá, bateu o seu carro em alguém, e essa pessoa, ela passa a ter um direito sobre você. É um direito que ela tem. E aí ela vem te cobrar. E você não tem condições de reparar aquele dano. Não tem como você reparar aquele dano. Então aquela pessoa vai ter duas opções. Opção 1, ou ela te entrega na justiça, para você responder judicialmente pelo que você causou, ou ela te perdoa. Ela diz: a dívida está quitada, vá em paz, sobre esse assunto não tratarei mais com você. Eu assumo o prejuízo, você arruma seu carro lá, eu arrumo meu carro aqui. Isso seria uma maneira. Mas segundo Jesus falou, essa pessoa tem todo o direito de processar você. E segundo o que o próprio Jesus disse, olha o que ele disse: em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. O último centavo. Significa o seguinte: se você cometeu uma injustiça, a pessoa que te repara
você não conseguiu conciliar com ela e você for para a prisão por causa disso, Deus diz que você vai cumprir a sua pena na cadeia, Ele não vai te livrar da cadeia. É Jesus que está falando isso. Deus me livra, não vou, repare o dano. Qual é o nosso grande problema, pastora? Somos orgulhosos. O maior problema do ser humano se chama orgulho. A dificuldade que eu tenho de ir a alguém e falar assim, eu fiz o mal. E não tem como eu reparar esse mal que eu te fiz. Uma pessoa que matou alguém, tem como reparar esse mal? Não tem como trazer aquela vida de volta. Mas o mínimo que ela tem que fazer é mostrar arrependimento, ir na família e dizer, eu tirei uma vida da sua família, estou arrependido. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. É o mínimo que essa pessoa tem que fazer. Pela lei dos homens, vai ficar um tempo preso. E dependendo do agir dessa pessoa, dessa humilhação que ela fizer, desse pedido de perdão, ela ainda pode usar os benefícios da lei e ficar pouco tempo preso. Responder em liberdade, isso ainda pode acontecer. Não estamos vendo isso direto aí? Pessoas que cometem crimes horrendos e estão tudo solto? Não temos o caso, né, de alguém aí que roubou a nação inteira e não está solto agora? E vai vir como candidato a presidente? Eu não estou falando de ideologia política. Talvez você goste dessa pessoa, é um direito se eu gostar. Se você gosta, tudo bem. Mas ela cometeu muitos danos para a nação. Você está entendendo? E todo mundo reconhece que foi uma injustiça o que a justiça cometeu. Todos os juristas reconhecem isso. Todos os juízes reconhecem isso. Independente se essa pessoa, qual o problema? Você está olhando para você. O bem que ela te fez. E o mal que ela fez para milhares de pessoas. Você entende? Então, a nossa justiça é uma injustiça. Por isso que Jesus tem que vir reinar, para acabar com essa injustiça do Brasil e do mundo. E dizer, agora o meu reino vai ser assim, um cetro de justiça, um cetro de equidade. Por isso que a nossa esperança não tem que estar no Jair Messias. Tem que estar no Messias Jesus. Ele é só alguém que Deus colocou lá, que amanhã Deus pode tirar. Simples assim. Mas nós oremos para que Ele faça o bem. O Paulo fala o seguinte, orem pelos vossos governantes, para que vocês tenham paz. Adiantou o presidente da República tirar os impostos dos combustíveis? Adiantou? Não adiantou, os governadores aumentou o ICMS. Adiantou? Você entende como o nosso país é um país corrupto e injusto? Só Jesus vindo. Se você orar, só você e Deus, dentro de você surgirá um clamor, dizendo assim, Maranata, vem Senhor Jesus. E se você não está tendo esse clamor, leia essas notícias, veja toda essa injustiça e diga, Maranata, vem Senhor Jesus. Estabelece o seu reino nessa terra. Não dá mais para a gente viver com tamanha injustiça. Sabe por que essa pandemia está até hoje e agora a gente está vivendo o pior cenário dela? Orgulho. Uma igreja que está morrendo de medo, não está clamando, não está de joelho, não está vestindo pano de saco, não está indo a Deus falando misericórdia a Deus. Estão tudo fazendo culto online, está de boa, se permitir, né? Se o decreto voltar, volta os cultos, né? A verdade é o seguinte, a questão da volta de Jesus. A volta de Jesus, ela é uma só. Ele virá no final da grande tribulação. O que nós estamos esperando? O arrebatamento. É isso que nós estamos esperando. Para ele passarmos 7 anos com ele nas bodas do Cordeiro. É isso. Essa é a nossa esperança. A igreja dormiu para o arrebatamento. Como ela pensa que Jesus vai voltar, então vai que eu passo a grande tribulação. Eu não quero passar a grande tribulação aqui. Se você não viu, eu tenho um vídeo que eu postei de uma experiência minha. Eu tive um sonho há mais de 10 anos atrás com o arrebatamento, onde eu fiquei. Eu estava afastado, eu não estava firme com Deus.
E Deus me deu esse sonho. Depois eu vou postar para vocês, se alguém pedir, eu mando esse link se você não assistiu. Foi algo terrível ficar na grande tribulação. Eu falei, Deus, eu não quero ficar nesse tempo. Ou você acha que a gente está medindo a temperatura? Tudo isso é preparação. Tudo isso é preparação para esse tempo. A gente vai achar isso tão normal que quando Jesus buscar a igreja no arrebatamento e o povo ficar, eles vão achar que está tudo normal. Por isso é tempo da gente se consertar e viver a verdade que Jesus estabeleceu. Por isso que nós estamos de portas abertas, porque nosso compromisso não é com o homem, é com Deus. Deus não mandou a gente fechar a porta. Então a gente está aqui clamando, orando em favor de cada um de vocês. Então vamos estar juntos nisso. Uma coisa que nós temos que entender é que é o seguinte: quando eu estou em dívida com o irmão, podem ser dois atos. Um chamado de ofensa, que é o mais natural que cometemos, e o outro chamado de pecados. As ofensas é o ato de injuriar, desonrar a honra de alguém, agredir fisicamente, ou seja, são palavras ou atos que machucam a pessoa fisicamente ou a sua moral. Isso é uma ofensa. Você é feio, você é um crente de meia tigela, está indo na igreja, por quê? Sabe esses negócios que fala que te machuca, que às vezes afeta até o seu sono? Isso é uma ofensa. E existe uma ofensa grave, que é quando você bate na pessoa, você revida o que está acontecendo com uma agressão. Ou vem alguém te agredir e você responde essa agressão. Isso é uma ofensa. Jesus disse que na oração, vocês lembram da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não é essa a oração? Perdoa as nossas ofensas. Por quê? Porque eu ofendo o Pai e eu ofendo a criação do Pai o tempo inteiro. Só que com o Pai, uma conversa rápida com o Pai resolve. Eu dobro o joelho, eu fico em pé, do jeito que eu me senti à vontade com o Pai, do que o Espírito Santo propõe no meu coração. Não, de joelho. Isso que você fez é de joelho. Pode descer cara no pó. Fala, não filho, só conversa com o Pai. Eu lembro uma vez que, quando eu estava muito enlaçado, né, no vício de pornografia, e eu não conseguia me conter, um dia eu vim chorando no caminho, pastora, né? E eu falava assim, Deus, eu acho que o Senhor está muito bravo comigo, e eu não consigo, acho que eu não tenho o seu perdão. Eu preciso de um sinal. Eu falei bem assim para Deus, eu preciso de um sinal que o Senhor me perdoou, porque eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo, eu estou arrependido. O Senhor me perdoou, eu olhei para cima, bem na hora passa um cometa assim, ó. Deus movimentou o universo, permitiu que uma pedra entrasse na nossa atmosfera, deve ter arrebentado algum lugar, né? Para mostrar para mim que Ele de fato é um Deus que perdoa. Porque eu estava pedindo o seu perdão. Então nós temos que ter em mente, o tempo todo nós temos que vigiar, porque ou eu ofenderei a Deus, ou eu ofenderei o meu próximo. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E o que seria o pecado? Porque se o problema que eu tenho com meu irmão pode ser uma ofensa, que é um ato direto contra ele, e o que seria eu pecar contra o meu irmão? Simples. Pecar contra o seu irmão é você descumprir qualquer um dos mandamentos de Deus com relação ao seu próximo. Olha o que diz Êxodo 20, a partir do 12, que são os mandamentos que tratam do relacionamento com o próximo. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo,
Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Então, o que seria eu pecar contra o meu próximo? Eu fazer qualquer uma dessas coisas aqui. Porque pecado é entre eu e Deus. Então Deus vem e estabelece um mandamento. Ele tem os mandamentos, os 10, que você vai ler lá em Êxodo 20, ele trata do relacionamento entre eu e Deus, que são os 4 primeiros, e o relacionamento entre eu e o meu próximo. Esse meu próximo é todo mundo. É desde um parente ao meu vizinho. Aquela pessoa que eu nem conheço, sabe aquele andarilho que anda na rua? É o meu próximo. Sabe aquela pessoa que está pedindo comida? É o meu próximo. Sabe aquele venezuelano que está ali no semáforo dizendo que não tem trabalho? É o meu próximo. Então, se eu distrato ele sendo da fé ou não, Deus considerará um pecado contra os seus mandamentos. Então, existem 2 maneiras. Ou eu ofendo a Deus pessoalmente, não cumprindo os seus mandamentos, ou eu ofendo o meu próximo diretamente. Então eu tenho que observar essa minha conduta. Todo aquele que crê em Jesus Cristo tem por obrigação perdoar os pecados e ofensas cometidos pelo seu irmão, sob pena de não receber o perdão do Pai. Mateus 6, 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens e suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens e suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Entenda, com Deus é fácil. Ore, confesse, está perdoado. Porque Deus não tem um coração rancoroso. Você só não pode pegar Deus num dia de ira. É por isso que, às vezes, Deus está fazendo um trabalhar na terra. E aí na hora que você vai entrar na presença de Deus, Deus está falando assim, o Espírito Santo está falando para você, cante louvores, faça ação de graças, porque o Espírito Santo conhece o Pai, e se o Pai estiver no momento de ira, vai você entrando pedindo alguma coisa. É por isso que o Espírito Santo te conduz. Tem hora que o Espírito Santo vai falar, você vai estar cantando louvores, vai estar dando ações de graça, depois o Espírito Santo vai falar assim, pede agora. Por quê? Porque o Pai se agradou daquele seu momento de adoração. Aí ele fala assim, filho, o que você quer que eu te dou? Até metade do reino eu te dou. Aí você fala, Pai, me dá um carro, me dá uma casa, me dá o quê. Aí Deus falou, é a hora. Ele falou, até metade do reino, não é assim que está nos textos bíblicos? Mas às vezes o Espírito Santo vai falar para você assim, filho, não pede nada, agora é momento de adorar. Por quê? Porque às vezes Deus está vindo com justiça num país. E a sua adoração acalmou o coração de Deus. Você não tem ideia do que você pode fazer. Você não tem ideia de quem você é. O nosso problema é que não sabemos qual a nossa identidade. Estamos perdidos. Nós queremos saber o que o mundo acha. Nós queremos saber o que as pessoas acham. Nós queremos saber o que o meu patrão acha, o que minha mãe acha, o que meu pai acha, mas eu não estou preocupado com o que Jesus acha de mim. Acha não, do que ele tem certeza sobre mim. Alguém que morreu por você, alguém que rogou, você sabe o que é um rogo? Você sabe o que é rogar? Rogar é você pedir sabendo que vai tomar um não. Jesus foi pedir ao Pai que derramasse em você o Espírito Santo, sabendo que ele ia tomar um não do Pai. Você sabia disso? Ele falou, eu rogarei ao Pai, e ele vos concederá. Jesus, ele sabe que o rogo dele dá certo. Eu vou rogar. Se vocês rogarem, vocês iam tomar um não, mas eu vou. E vocês vão receber um sim de Deus. Porque ele é o nosso eterno advogado, o nosso eterno intercessor, o nosso sumo sacerdote. Por isso nós temos que restaurar a nossa identidade em Deus. A pergunta a se fazer é: se existe um limite para perdoar alguém? Será que tem? Será que existe um limite para eu perdoar uma pessoa? Será que existe um limite para eu liberar perdão? Olha, se essa pessoa fizer 2 vezes comigo, se ela fizer 3 vezes comigo, não tem mais perdão, acabou. Será que existe isso na palavra de Deus?
Eu quero ler com você um texto de Mateus 18, 21, 22, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não lhe digo até 7, mas até 70 vezes 7. Sabe o que significa isso? 490 vezes. Você acha que é possível uma pessoa aprontar com você 490 vezes num único dia? Olha só o ato. Vou pegar você, tá, irmã Marise, de exemplo. Xinguei você de manhã. Saí. Perdoa? Perdão. Passa 2 minutos. Xingo você de novo. Você me perdoa? Perdão. Eu vou fazendo isso o dia inteiro. Pela Bíblia, ela tem que me perdoar todas as vezes que eu venho nela. O que Jesus quer dizer? Não existe limite para o perdão. Não existe. Pastor, é difícil. Por quê? Porque coração ferido é uma terra que precisa ser tratada. Então, às vezes, Deus entende que você precisa de um tempo para curar o seu coração. Mas perdoar ou não perdoar, essa é uma decisão que Deus não abre mão. Você tem que perdoar. Você tem que liberar o perdão. O perdão, ele é constituído de 2 fases. Fase 1, entre você e Deus, e fase 2, entre você e o seu irmão. Na fase 1, observa-se que quando você entra em oração ao Pai, você já deve estar disposto a perdoar a ofensa ou o pecado que o seu irmão cometeu contra você, sobre pena. Olha o que eu vou falar agora. Pese as palavras que eu vou falar. Eu vou ler o texto bíblico para você. Se você for até Deus, fazer uma oração qualquer com raiva de alguém, não disposto a perdoar, sabe o que Deus pode fazer com você? Deus vai enviar demônios para te atormentar. Já ouviu falar de crente endemoniado? É o crente que não perdoa. Aonde que está esse texto? Eu vou ler esse texto com você. Mateus 18, 34. Jesus, ele está contando uma parábola daquele... Lembra, um homem estava devendo um dinheiro para o reino. E ele devia muito dinheiro. Ele devia, tipo assim, 10 bilhões de reais. Era muito dinheiro. Era impossível ele pagar esse dinheiro. Era impossível. E aí esse rei perdoou ele. Quando ele sai, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele vai atrás de alguém que deve 100 reais para ele. A pessoa não tem os 100 reais. Ele manda prender essa pessoa. E isso chega ao ouvido do rei, falando: peraí, eu te perdoei de uma dívida impagável e você mandou na prisão uma pessoa que te deve essa merreca? Então agora é o que vai acontecer aqui, ó. Indignado, Mateus 18, 34. Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Na sua versão pode estar verdugos. Mas entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Olha o que diz Jesus: assim fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoar cada um seus irmãos suas ofensas. É Jesus que está falando. Se você não perdoar, o meu Pai vai mandar demônios para te atormentar. Os verdugos, os atormentadores. É sério, perdão, esse negócio é sério, não é? Aí você ora na cabeça do crente e o bicho manifesta. E sabe a hora que ele manifesta? Na hora que você trata do assunto perdão. Aí que o demônio pula. Por quê? Porque ele vai ter que sair se ele perdoar. Se ele liberar o perdão, se ele declarar está perdoado, o demônio tem que sair. Porque ele foi lá enviado justamente para atormentar aquela pessoa que não quis perdoar. É sério isso, não é? Deus, o Pai, Ele que diz: ô Exu, ô Pombagira, ô Tranca-Rua, vai lá, até ele liberar o perdão. Liberou, você sai. Aí você expulsa, não sai, a pessoa não libera perdão. Não adianta. É sério esse negócio. Na fase 2, é necessário que o irmão que cometeu o delito contra você demonstre arrependimento e peça perdão, e que você o procure para repreender. Existe uma cultura muito errada sendo ensinada nos nossos meios. É mais ou menos assim. Alguém causou um dano para você. Vamos supor, eu bati no seu carro. Quem está em dívida com você?
Eu que bati, você concorda, não é? Você que teve o carro arrebentado, você vem em mim e pede perdão por ter deixado o carro talvez de um jeito que me proporcionou a batida. É isso que ensinou nas igrejas. Você não vai ver Jesus ensinar isso nunca. Jesus está dizendo o seguinte: você tem que já, no primeiro momento que a pessoa cometeu o delito, estar disposto a perdoar. Esse é o ato, vai você e Deus e resolve. Mas você tem que estar com o coração aberto para que aquela pessoa te procure e se pedir perdão, você tem que perdoar. É assim que funciona. A vida do crente é pedir perdão e perdoar. Você já reparou? Não é assim a vida do crente? Pedir perdão e perdoar. De vez em quando, ô pastora, me perdoa, ô pastor, me perdoa. É assim a vida do crente. Crente que não perdoa e não pede perdão não é crente. Porque às vezes você vai fazer algo tal, sem querer, você está entendendo? Então assim, é difícil. Se no mundo já é difícil, imagina dentro da casa de Deus. Por isso Jesus falou, na oração, isso já está na oração, perdoe as ofensas. Por quê? Porque você vai estar o tempo todo ofendendo a Deus e ofendendo o próximo. Então isso é algo normal na nossa vida. Por isso que nós temos que ter esse coração perdoador. Lucas 17:3 diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. É o nosso papel, estar sempre dispostos a perdoar. Para o Filho de Deus, o perdão é uma decisão do coração, pois se trata de uma ordenança de Jesus Cristo. Assim, não é necessário eu estar bem com o meu coração, ou eu simplesmente devo decidir perdoar e abençoar o meu irmão. O que eu quero dizer? Você não precisa sentir uma paz no coração para liberar o perdão. Tudo que é mandamento, ou obedece ou não obedece. Quando Deus fala assim, ó, ame, você percebe que amor não é um sentimento, porque é uma ordem de Deus. Como Deus vai mandar num sentimento? Se eu tenho uma empatia maior pela pastora Francisca e uma empatia menor por uma outra pessoa, aquela pessoa vai ter que construir um relacionamento comigo para essa empatia crescer. Mas o amor, eu tenho que amar a pastora Francisca e amar essa pessoa do mesmo nível. Mas o nosso relacionamento é construído no dia a dia. Pergunte para um filho com o relacionamento com a mãe, por que ele é muito apegado à mãe? Nasceu dela, cresceu junto, sempre na hora dos momentos difíceis, a mãe estava lá, o pai estava lá. Então existe um vínculo grande. Mas de um estranho, ele tem que vir conquistando o espaço, né? Você vai pegando confiança, você vai observando como essa pessoa age, aí você vai aprendendo a, se vale a pena ou não, entregar tesouros do seu coração para aquela pessoa. No dia a dia você vai descobrindo isso. Então o perdão, assim como o amor, é uma decisão. Eu decido. Deus, eu ainda estou magoado, estou chateado, mas eu decido que em nome de Jesus, eu estou liberando perdão na vida dessa pessoa. As feridas que vieram ao meu coração, o Senhor cure. A Bíblia diz que, assim como Deus faz a chaga, Ele faz a cura. Então, o mesmo Deus que permite que entrou a ferida no seu coração, é o mesmo que vem e faz a cura, faz a restauração. Amém? E com relação a restaurar o relacionamento ou a amizade com o irmão, com uma irmã que vive pecando contra mim. O que nos ensinam? Ensinam assim: olha, você pode perdoar, mas você não se relaciona com essa pessoa. Não é assim que nos ensinam? Não é assim que a gente aprende? Porque não tem como você ser amigo dessa pessoa, não é assim? Eu quero te fazer propor uma reflexão para você. Isso é algo que você tem que responder para você mesmo, tá? Para responder essa pergunta, devemos pensar como Deus. Quando você peca contra Deus, Ele continua tendo um relacionamento com você? Ou Ele vira as costas para você e vai se relacionar com outra pessoa? Essa é a reflexão que você tem que fazer. Por que eu falo isso? Efésios 5:1. Sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Se o Pai faz assim, por que eu vou fazer diferente? Pastor, mas essa pessoa que fez isso comigo, ela não está num nível de maturidade para voltar a um relacionamento. Então, ore para que ela tenha esse nível. O que diz o Salmo 133?
quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É por isso que tem o perdão, para você esquecer aquela afronta, aquela ofensa e trazer de volta. Talvez você aprendeu que aquele irmão naquele momento não pode guardar um segredo. Você vai contar segredo para essa pessoa? Não vai, ele ainda está aprendendo a lidar com isso. Mas você vai trancar sua vida para essa pessoa? É isso que você tem que refletir. Eu sei que é difícil, eu sei que é um nível de maturidade muito grande, mas nós temos que orar para chegar nesse nível. Lembre-se, todos os discípulos de Jesus traíram ele. Todos viraram as costas para ele. E olha quem foram eles. Todos eles servindo a Jesus de dia e de noite, apanhando por Jesus, morrendo por Jesus. E Jesus falando, vinde benditos do meu Pai. E Jesus falou, vocês são meus amigos. Então, vamos orar para que seja quebrado todo o muro de inimizade no nosso meio, amém? Bem sei que cada caso é um caso e que o Senhor nosso Deus nos dará o entendimento com relação a cada pessoa. Pois existem pessoas que ainda devem andar conosco, porém existem outras pessoas que Deus quer que elas sigam caminhos diferentes. Oremos a Deus para ter esse discernimento. Nós precisamos ter o discernimento. Se é para essa pessoa continuar andando com a gente, ou se ela precisa ser liberada para viver um novo tempo na vida dela. Nem todo mundo que está do nosso lado deve caminhar com a gente. Deus disse para Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. Abraão saiu e levou Ló. Então nem todo mundo deve andar com a gente, tá bom? Então essa é a reflexão que eu deixo nesta manhã. Você que for tomar a ceia do Senhor, eu convido você a ficar em pé. Você que crê no Senhor